Os 5 pilares de um outlier. Uma pessoa fora da média que vive sobre os seus termos, cria suas circunstâncias e se destaca em qualquer área que ela esteja. Eu vou te contar o que para mim são esses 5 pilares essenciais para um outlier de verdade. Dentro desses 5 pilares estão escondidos os segredos pelos quais me fizeram ser um multimilionário antes dos 25 anos. Se você parar de trabalhar, por quanto tempo poderá sobreviver com suas economias atuais? O que eu acabei de te perguntar é a definição de riqueza. Eu não vim de uma família rica e muito menos recebia mimos dos meus pais como incentivo para que eu empreendesse. Seus conselhos eram: estude para ser alguém e então poder pagar suas contas. Ou seja, eu percebi que alguém estava me tomando a caneta e escrevendo a minha história por mim. Eu preferi pegá-la de volta e escrevê-la com as minhas próprias mãos sobre os meus desejos. Nada nos estudos me interessava. Eu não queria entrar nessa coisa de concurso, faculdade, tudo para que no final eu ainda tivesse que contar moedas para realizar os meus sonhos mais ambiciosos. De forma isolada, eu parecia ser o único esperto o suficiente para observar que algumas outras pessoas estavam conseguindo um sucesso extraordinário sem seguir o caminho tradicional. Aos 16 anos, eu fui começar a pesquisar sobre como os ricos pensam e eu descobri algumas coisas bem interessantes. Regra número 1. Você tem que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e passar a comprar ativos. Essa é a regra número 1 e é a única regra. Isso pode parecer absurdamente simples, porém, muitas pessoas não se têm ideia do quanto isso é profundo. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras só porque não conhecem a diferença exata entre um ativo e um passivo. Os ricos adquirem ativos e os pobres passivos, mas às vezes eles acham que são ativos. Opa, não sabe muito bem o que é a diferença entre um ativo ou passivo? Vamos lá. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo é algo que retira dinheiro do seu bolso. Alguns exemplos de ativos de alguns negócios que não precisam da sua presença para que eles continuem gerando receita. Ações, fundos mútuos, negócios imobiliários, royalties, marketing digital, mercado de afiliados e dezenas de outras coisas, ok? A dica aqui é a seguinte: a maioria delas tem a ver com a internet. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles e nunca trocam tempo por dinheiro. Eles entendem que o tempo é o seu ativo mais precioso e que se todo esse ativo for monopolizado apenas por uma única fonte de renda, eles acabarão atingindo um limite. Se você der muito dinheiro a uma pessoa sem alfabetização financeira, ela provavelmente acabaria comprando casas, carros, acumulando dívidas e passivos. Se você der muito dinheiro a uma pessoa com alfabetização financeira, ela usará a maior parte desse dinheiro para comprar ativos. Imóveis, ações, negócios autogerenciáveis que continuarão funcionando sem a presença delas. Por isso, caso você pegue todo o dinheiro do mundo e distribua por igual entre todas as pessoas, em breve ele acabaria voltando para as mesmas mãos. Bom, se isso é tão simples, por que as pessoas continuam comprando cada vez mais passivos e não ativos? Olha só, quando a gente fala sobre alfabetização, nós não falamos sobre alfabetização financeira. O que define se algo é um ativo ou um passivo não são as palavras, mas sim os números. É fácil entender algo, outra coisa é compreender. Você pode, por exemplo, comprar um aparelho eletrônico, ler todo o manual e entender todo o contexto, e ao mesmo tempo não compreender nada. A maioria das pessoas é guiada pelo medo. O caminho mais seguro e garantido é o de trabalhar das 8 às 18, todos os dias, tirando férias uma vez por ano, porque afinal de contas é o que a maioria das pessoas estão fazendo. Empreender envolve riscos e muitas pessoas não estão dispostas a isso. Pensam que precisam ter superpoderes ou que precisam investir milhares de reais para começar algo, quando isso não é verdade. É exatamente por isso que após anos investindo em conhecimento financeiro, eu consegui atingir uma renda mensal que ultrapassa os salários de um juiz da Suprema Corte, um ministro e um profissional da medicina. Juntos. Eu nunca pisei em uma faculdade na vida. Aliás, larguei a escola no primeiro ano do ensino médio.
Eu não falo isso para me gabar, eu falo simplesmente para enfatizar a real importância sobre entender o que é um ativo e um passivo. Utilizando isso como critério, um profissional que trabalha 80 horas por semana e ganha 500 mil por ano é menos poderoso do que alguém que trabalha um quarto desse tempo e ganha 40 mil reais por ano, mas possui uma liberdade completa para criar algo que faça o dinheiro trabalhar sozinho por ele. O indivíduo com mais tempo livre possui um poder exponencial em suas mãos e pode em pouco tempo ultrapassar esse primeiro indivíduo, se utilizar com inteligência o seu tempo e dinheiro para comprar ativos. Eu passei a minha adolescência comprando ativos ao invés de passivos, acumulando riqueza e entendendo que não é sobre quanto dinheiro você ganha, mas sim quanto dinheiro você mantém e utiliza para comprar ativos. Toda vez que você tiver dificuldades para entender a diferença entre um ativo ou um passivo dentro de um negócio, faça a seguinte pergunta: isso continuará rendendo cada vez mais dinheiro em proporção a meus esforços anteriores, mesmo se eu estiver ausente? Se sim, é um ativo. Se a resposta for não, não me importa o quanto você ganhe. Acabará atingindo um limite em algo que, por um lado, possa até lhe pagar bem, mas por outro, suga o seu ativo mais precioso, o seu tempo. Como eu disse, existem dezenas de ativos por aí. Eu tenho preferência por negócios na internet e é com isso que eu estou envolvido desde os 17 anos praticamente. Em todos os 13 negócios digitais que eu toquei, eu fiz um investimento de incontáveis horas, porém, uma única vez. Hoje, todos esses 13 negócios continuam rendendo dinheiro enquanto eu durmo ou viajo. Com a internet e novos negócios surgindo por aí todos os dias, você está na melhor era de todas para fazer isso acontecer também. Se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai morrer de trabalhar. Warren Buffett. Estar ocupado não é o mesmo que ser produtivo. Ao longo dos últimos anos eu percebi que, aplicando apenas algumas técnicas simples, hoje eu acabo fazendo em algumas horas o que antes eu demorava semanas. Eu disse literalmente semanas. A cada segundo em que avançamos na era da informação, a nossa dificuldade para permanecermos focados em uma única tarefa aumenta. Alguns especialistas em marketing digital afirmam que, na verdade, é muito mais difícil você conseguir se manter focado para atingir resultados em uma determinada coisa que, de fato, conseguir colocar as mãos em alguma informação privilegiada que pode te levar a esses resultados. Ou seja, o grande vilão, na maioria dos casos, é o foco, não são as técnicas aplicadas em si. A cada 8 minutos, estima-se que cada pessoa no planeta é interrompida pelo menos uma vez por uma grande distração. Seja redes sociais, pessoas, amigos, ligações, notícias. Além de ter que cuidar dessas interrupções contínuas, nós ainda temos a grande tarefa de conseguirmos estrategicamente priorizar apenas as atividades realmente mais importantes. E eu te afirmo uma coisa, não é tão simples quanto parece conseguir fazer essas duas coisas. Diariamente eu uso um exercício que chamo de pirâmide da produtividade. Na base da pirâmide estão as atividades sem valor nenhum ou um valor negativo para o meu negócio. Coisas como apenas ficar me preocupando à toa, ler notícias irrelevantes, checar o meu feed do Instagram, do Facebook, ler notificações de aplicativos, interrupções de outras pessoas e 1 milhão de outras coisas. Na próxima parte da pirâmide estão as atividades de pouco valor a hora, ok? Essas são coisas como administração, preencher planilhas, construir uma página, tarefas repetitivas. Essa parte eu também chamo de fazer o trabalho chato. Na próxima parte da pirâmide estão as tarefas de alto valor a hora. Essas são coisas como fazer o barulhinho da minha caixa registradora apitar. Coisas como criar ofertas novas, uma campanha de anúncios. Eu categorizo essa parte como as que você consegue praticamente enxergar o dinheiro entrando em tempo real. Você faz uma ação e o dinheiro entra. Você faz uma ação e o dinheiro entra. E então, por final,
Na última parte da pirâmide, bem no topo, estão as atividades de High Lifetime Value, atividades de alto valor de longo prazo. Aqui temos coisas como construir relacionamentos através de networking, aprender coisas novas, criar sistemas que vão automatizar cada vez mais os meus resultados, sexo, realizar contratações que vão me comprar tempo e aumentar o meu faturamento, desenvolvimento pessoal, cuidados com a saúde e sexo. Eu coloquei 2 vezes porque eu acho realmente muito importante. Talvez, inclusive, algo até que, bem nessa exata ordem, não esteja fazendo sentido para você nesse momento. Mas acredite, com o tempo, fará sentido. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Não importa o quão valioso seja o seu negócio ou quanta produtividade você tenha. Sem esse ingrediente, mindset correto, para início de conversa, seu crescimento já está fadado ao fracasso. Sem um forte mindset, sua mente não será capaz de ultrapassar os obstáculos que a vida lhe coloca diariamente. As pessoas sempre tiveram a falsa crença de que, ao conseguirem muito dinheiro, deixarão de ter problemas, quando de fato a realidade é, ironicamente, o oposto. Quanto mais dinheiro, mais responsabilidades e mais problemas. Pessoas ricas possuem tantos problemas quanto as outras pessoas. A diferença é como elas sabem lidar com esses problemas. E, na verdade, seus problemas não vão ficando maiores. Elas é quem vão ficando maiores que os seus problemas. Quanto mais problemas você se dispõe a resolver de forma positiva, mais palhos esses problemas vão ficando. Por isso, ao se deparar com algo do qual você acha ser um grande problema, pense da seguinte forma: eu sei que alguma pessoa no mundo resolveria isso com a mente muito mais tranquila e de forma muito mais sábia, como se não fosse nada. Eu é quem estou sendo fraco, ok? Pense dessa forma. Nossa mente não foi programada para o sucesso, portanto, você deve tomar cuidado com seus pensamentos diários. Você sempre será o seu maior inimigo. Sua mente tentará a todo momento convencê-lo que as outras pessoas são mais inteligentes, que você não é capaz ou que não é um privilegiado pela vida e essa baboseira toda. No mindset de crescimento, termo originalmente criado pela renomada psicóloga Carol Dweck, as pessoas acreditam que inteligência ou habilidades em qualquer campo só pode ser desenvolvida pelo esforço. Basicamente, essas pessoas acreditam que qualquer pessoa no mundo pode masterizar suas habilidades em qualquer coisa. No universo do mindset de crescimento, há também o mindset fixo. São o mindset das pessoas que acreditam que inteligência ou habilidades são inatos. É algo do qual você já nasce com e não importa o que você tente fazer, não conseguirá mudar. Bom, os neurocientistas já provaram que o nosso cérebro não é fixo, ele é maleável. Você é capaz de criar novas conexões cerebrais com base na repetição de pensamentos, sentimentos e ações. A Carol Dweck descobriu, através de vários experimentos sociais com estudantes, que as pessoas das quais você considera ter sucesso, na verdade, podem ter um QI menor que o seu. E que, quando se trata de conseguir atingir objetivos, a persistência e o amor pelo processo deslacera a genialidade como um leão deslacera uma zebra. Por toda a vida, eu me mantive cético a grandes termos generalistas, crenças sociais, ao óbvio, ok? Sem um estudo embasado. E essas afirmações que eu estou te fazendo agora não são uma delas. Você pode realmente treinar sua mente para enxergar as coisas de um modo diferente. Eu não tirava nota 10 em matemática, química ou português. Ainda assim, acreditei que poderia ficar rico. Para meus objetivos, minhas notas não significaram nada. A minha persistência, sim. Por isso, ao invés de evitar desafios, busque desafios. Ao invés de desistir dos obstáculos, persista apesar de todos eles. Ao invés de se esquivar de críticas, aprenda com elas. Ao invés de entender que o sucesso alheio é uma ameaça, celebre o sucesso alheio. E pare de pensar a todo momento: eu sou pobre, eu não posso pagar por isso. Pense da seguinte forma: como eu posso conseguir dinheiro para comprar isso?
A primeira regra de qualquer negócio que use a tecnologia é que a automação aplicada em uma operação eficiente aumentará a sua eficiência. A segunda é que a automação aplicada em uma operação ineficiente aumentará a sua ineficiência. Bill Gates. No mundo de hoje, fazer menos é considerado preguiça. Porém, isso não é verdade. Fazer menos trabalho sem sentido para focar em coisas mais importantes não pode ser considerado preguiça. É difícil de aceitar, pois a nossa cultura prioriza estar ocupado ao invés de ser produtivo. Para entender bem o conceito aqui, é o seguinte: saiba que existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é realizar uma determinada tarefa, seja importante ou não, da melhor maneira possível. Eficácia é fazer as coisas certas que vão te colocar o mais próximo do seu objetivo. Por exemplo, vamos tentar deixar isso aqui um pouco mais claro. O melhor vendedor porta a porta do mundo pode ser eficiente. Ele pode utilizar as técnicas mais avançadas e refinadas de persuasão sem perder o tempo dele. Mas ele é completamente ineficaz. Ele venderia muito mais do seu produto utilizando métodos diferentes, como e-mails ou qualquer outro tipo de propaganda. Eficiência é importante, mas é inútil se não for aplicada para as coisas certas. Então, primeiro, seja eficaz para depois ser eficiente. Você provavelmente deve ter ouvido falar já na lei de Pareto, aquela coisa dos 80% das consequências vem sobre 20% das causas, certo? Com muito estudo, Pareto identificou e provou que essa lei se aplica para praticamente qualquer outra coisa na vida. Eu não entrarei muito em detalhes aqui, mas é o seguinte: isso significa que 20% dos seus esforços produzem 80% dos seus resultados. Você deve constantemente parar e analisar com frieza de onde estão vindo os 80% dos seus resultados, para eliminar esforços desnecessários que não produzem resultados. E assim então usar esse tempo extra para focar inteiramente nos 20% que produzem mais resultados de fato. Você vê que simplesmente aplicando a lei de Pareto vai ser capaz de cortar metade do seu dia em uma tonelada de coisas que estavam simplesmente desperdiçando seu tempo. Comigo tendo explicado isso, talvez tenha feito mais sentido o que eu disse agora há pouco. Usar processos para alavancar algo que já está refinado multiplica a produção. Por outro lado, usar processos para uma solução ruim vai multiplicar os seus problemas. Eu te expliquei tudo isso só para chegar até aqui e você entender de fato o que vem em seguida. Se você realmente quiser liberar ainda mais do seu tempo, há um próximo passo para isso. Ele é chamado de outsourcing, terceirização. Olha só, digamos que você tenha um negócio online e ganha R$50 a hora. Daí a sua grama precisa ser cortada e você não está afim de cortar, ok? Você tem duas opções. Opção A, gastar 1 hora do seu tempo para cortar a grama sozinho. Opção B, pagar alguma outra pessoa para cortar para você por R$20. Já que você não quer cortar a grama e a sua hora vale R$50, pagar alguém R$20 para fazer 1 hora de um trabalho parece uma boa troca para você. Você basicamente comprou um tempo extra. Eu sei que provavelmente você pode estar pensando: eu vou cortar a grama melhor do que essa pessoa, eu tenho certeza. Ela não vai cortar a grama tão bem quanto eu. Por que eu mesmo não corto essa grama? De novo, o objetivo aqui é liberar mais do seu tempo para que você foque em coisas maiores e mais importantes. Se lembra do primeiro pilar? Ok. Se você estiver usando o seu tempo para conseguir fontes de renda ativa, o preço da sua hora não ficará preso nesses R$50. Ele vai aumentar e se valorizar cada vez mais. Cortar uma grama não aumenta o preço da sua hora. Focar no que é importante, sendo eficaz e eficiente, sim. Você inclusive pode gastar o seu tempo fazendo coisas mais baratas para tê-las prontas do jeito que você quer, fazendo você mesmo. No entanto, isso não significa que você deseja gastar o seu tempo fazendo isso. Se você gasta o seu tempo, que vale R$50 a hora, fazendo algo que outra pessoa está disposta a fazer por R$20 a hora, está simplesmente fazendo um uso pobre dos seus recursos. Isso presumindo que você não gosta de cortar grama, ok? Se você gosta, vá em frente e faça você mesmo. No entanto,
Você nunca deve terceirizar algo que deve ser eliminado em primeiro lugar. Lembre-se disso. Não se esqueça da lei de Pareto. É melhor que se concentrar nas tarefas que só você pode fazer e deixar as outras pessoas fazerem as outras por você. Quando você olha para os bilionários, todos possuem motoristas particulares, chefes e assistentes. Alguns podem achar que eles estão sendo preguiçosos, mas estão simplesmente usando os seus recursos da forma mais eficaz, terceirizando tarefas que não são tão importantes para eles. Como eles basicamente estão comprando tempo o tempo todo, agora eles podem se concentrar só naqueles 20% que os farão ganhar mais dinheiro ainda. Ou eles podem gastar mais tempo com as suas famílias, gastar mais tempo assistindo Netflix, ou sei lá, fazendo o que quiserem fazer, visitando praias paradisíacas mundo afora, como eu, por exemplo. Hoje mantenho comigo uma planilha que me diz claramente quais são as atividades que mais estão gerando resultados no meu negócio. E ao mesmo tempo, quanto vale minha hora útil. Fazendo isso pelos últimos 3 anos, esse é o valor da minha hora útil hoje. Hoje eu possuo uma assistente que cuida das simples coisas que poderiam consumir com horas e mais horas do meu tempo em um mês, em uma semana, em um dia, ok? Eu conheço empresários que possuem de profissão em suas áreas exatamente quanta idade eu tenho hoje. E até hoje eles não entenderam essa simples matemática. Continuam gastando tempo em coisas desnecessárias. Se você realmente quer ser livre enquanto acumula riqueza, adquira o hábito de terceirizar coisas sem importância para ganhar mais tempo a fim de poder focar naquilo que você acha ser o mais importante para você. Você é escravo daquilo que você ignora. Negócios, produtividade, planejamento estratégico, mindset, automação e a força de vontade são essenciais para que você dê conta do trabalho. No entanto, o biohacking te dá o combustível que o corpo e a mente precisam para suportar tudo isso. Desde o lançamento do filme Sem Limites em 2011, eu fiquei obcecado por tentar desbloquear uma versão 2.0 de mim mesmo. Mais inteligente, focada, determinada, motivada. Uma que conseguisse se expressar ainda melhor, se lembrar de datas, de aniversários e tudo mais. Obviamente, eu não consegui encontrar tudo isso em uma única pílula, mas minha busca abriu minha mente para um horizonte do qual poucas pessoas de sucesso já estavam olhando. O mundo do biohacking. A arte de hackear a sua biologia para desbloquear a melhor versão de você mesmo. O mundo motivacional todo dia tenta empurrar a goela abaixo de todo mundo que para você ter sucesso basta seguir alguns determinados passos. Mas não se perguntam por que é mais fácil para uns do que para outros. Sim, você precisa de força de vontade para seguir o caminho, mas não podemos generalizar quando há um problema de déficit de energia. As pessoas recomendam a força de vontade como se ela fosse uma pílula, mas não entendem que a falta de energia pode influenciar o seu comportamento e o seu humor. As pessoas assumem que a bioquímica de todos nós é completamente igual, mas isso nunca foi verdade. Até o Tony Robbins e grandes palestrantes motivacionais estão hackeando suas biologias todo santo dia. Já outras pessoas, devido a uma combinação de fatores, tiveram a sorte de ter uma bioquímica que os fazem ser menos suscetíveis a estresse, cansaço mental, tristeza, ajudando eles a conseguirem o sucesso de forma mais fácil. Todo mundo é capaz de entender uma frase motivacional lá no feed de notícias do Instagram. Mas se você estiver com falta de vitamina D, vitamina B12, vitamina C, ômega 3, dopamina, serotonina ou até mesmo testosterona, sendo mulher ou homem, pode acabar se motivando apenas por alguns segundos, pois o seu corpo não possui a quantidade equilibrada, adequada para lhe dar poder de ação sobre aquilo. É como colocar uma planta em um solo danificado e desejar que ela cresça. Não vai adiantar ficar dizendo para ela, vai lá, você consegue, você é forte, tudo é possível. Ela vai morrer. O Ben Angel é um dos maiores biohackers do mundo e por 15 anos antes de conhecer essa área do biohacking, ele publicou vários livros sobre autoajuda e desenvolvimento pessoal. Em 2013 chegou a publicar um livro chamado Flee
9 to 5. Get 6 to 7 figures and do what you love. Fuja do trabalho das 9 às 5, consiga de 6 a 7 dígitos e faça o que você ama. Ele, além de ser um expert no desenvolvimento pessoal, também era um expert no campo de criar negócios autogerenciáveis, dos quais a gente acabou de falar aqui, que te permitem viver de qualquer lugar do mundo. E mesmo entendendo como ninguém os princípios de uma mente de sucesso, tendo poder para viajar o mundo, sendo reconhecido e chamado para palestrar em diversos países, de repente ele caiu em um estado de um inexplicável desânimo, falta de energia e procrastinação. Não importava o que ele fizesse, mesmo recorrendo a livros e aos princípios de uma mente de sucesso, ele conseguia apenas um pequeno boost de motivação, mas acabava voltando para o mesmo estado de desânimo anterior. Foi aí que ele percebeu que havia falhado em tudo o que tinha ensinado às outras pessoas até então. Não importava quanta comida saudável ele comia, que médico ele consultava ou quanto trabalho ele já teve ou o que ele leu. Nada o fazia enxergar as coisas da mesma forma de antes, com a mesma energia. Foi aí que ele se perguntou: por que a autoajuda só funciona para uns e para outros não? Por que alguns conseguem mudanças excepcionais e outros não? E por que não levamos aqueles que sofrem de depressão, ansiedade mais a sério? Porque se o braço de alguém está quebrado, é fácil identificar por que ele dói e como que você pode tratar esse problema. Mas se alguém está deprimido, com ansiedade, depressão, nós presumimos automaticamente que aquilo possa ser simplesmente sinal de fraqueza. Nós diagnosticamos desculpas, procrastinação e depressão sempre como causa e não como sintomas de algo maior. Assumimos que é apenas resultado de uma atitude negativa, quando em muitos casos o problema vai um pouco mais além. Depois de também fazer minhas próprias pesquisas e de acabar experimentando alguns momentos de alta e baixa de energia, eu percebi, assim como o Ben, o Dave Asprey e o Tim Ferriss perceberam, que todos nós não poderíamos estar mais errados. Todo o trabalho de autoajuda que o Ben Nandian estudou e criou ao longo dos anos perpetuou esse mito de que se alguém está deprimido, ansioso ou depressivo, eles precisam pensar positivamente. Isso é crucial, sim, não me entenda mal, mas para ter sucesso na vida, a nossa psicologia e a nossa biologia precisam trabalhar em conjunto. Existem dois lados nessa moeda, um lado não funciona sem o outro. Mas para você que ainda não entendeu a importância disso, nós achamos que só devemos prestar atenção na nossa bioquímica se formos atletas ou se estivermos experimentando algum tipo severo de sintomas físicos que são facilmente notados pelos outros. Mas mesmo os mais pequenos déficits bioquímicos podem impedir você de atingir o seu sucesso. Tentar se convencer de que você está bem quando você não está e de fato não há nutrientes no seu corpo para lhe gerar ânimo é como tentar ligar um carro sem gasolina. É perceber que a cada passo que você dá é como andar na lama. E talvez você já tenha experimentado momentos como esse de baixa energia. Com a cultura de ter que sempre darmos duro e trabalhar cada vez mais, há um preço que a nossa bioquímica acaba pagando. Existem estudos que mostram que inflamação crônica remove motivação, reduzindo a dopamina do cérebro. A inflamação crônica é causada por estresse crônico. Em uma pesquisa com 20 mil pessoas, descobriram que apenas 6% das pessoas tinham um cérebro operando em sua capacidade máxima, atingindo o verdadeiro pico. Apenas 6% das pessoas tinham clareza mental, energia e habilidades cognitivas para processar o trabalho psicológico com sucesso. O resto estava sofrendo com fadiga, sono, cansaço, loopings negativos de pensamentos e procrastinação. Esse é o modo que o seu cérebro entra de autopreservação, onde ele tem que priorizar funções corporais a seus objetivos. Ou seja, é aquele famoso estado de preguiça mental onde você só quer deitar e assistir um filme e não fazer nada daquilo que você tem
para fazer no seu dia. De modo geral, todos nós possuímos naturalmente uma diferença gigantesca em nossa bioquímica interna. Por isso não se engane, você pode não estar agindo na versão 2.0 de você mesmo. Os biohackers do mundo todo, assim como o Ben, pesquisaram quais hábitos nutricionais, nootrópicos, exercícios e como o sono pode influenciar drasticamente seus comportamentos. Diariamente me certifico de manter os nutrientes essenciais que o meu corpo precisa para fazer com que eu me sinta com mais ânimo, foco, energia e memória, ok? Se você quiser saber mais sobre quais são esses meus hábitos diários, os nootrópicos que eu tomo, componentes naturais, que eu uso para manter o meu cérebro sem limites, me siga lá no Instagram, porque eu posso acabar hora ou outra falando mais sobre isso. Esses foram os 5 pilares de um outlier. Espero que você tenha gostado.